O patrão ficou maluco. Forneria Original agora com cupom CHARLA10 ilimitado. Peça sua pizza, meu parceiro. É nóis. Comparando os dois, você, né, viu a chegada do Flamengo naquele Mundial, era um outro momento completamente diferente. Com um banco muito abaixo desse banco. Banco abaixo, exatamente. Só que esse banco tá abaixo fisicamente. Então, pergunta você assim, o Flamengo... porque também tem a questão do Real Madrid daquele Liverpool, né, enfim. O Liverpool ali era muito mais dominante na Europa e muito mais consistente. Você vê a possibilidade, aí é a opinião. O Flamengo venceu o Real Madrid com o trabalho que tá hoje, assim. Futebol... É mais distante do que era pro Liverpool naquela época? É mais curto? Como é que você vê, assim? Putz, cara, é difícil a gente falar sobre coisas que não são palpáveis, assim, né? Mas que possibilidade há, óbvio que há, sempre há, ainda mais pela capacidade técnica dos jogadores do Flamengo, né? Cara, eu vou até voltar um pouco mais nos 2 meses pra trás, 3. No final da temporada, eu fiz 2 podcasts bem maneiros, assim, com o Felipe e com o Davi. E eu conversei bastante com eles sobre isso, assim. Até que ponto se glamoriza pouco a história de 2022, que é a história desse time, e se glamoriza demais a história de 19, assim. Até que ponto não é... Eu nem vou dizer que 19 é superestimada, porque, não tem nem como falar isso, porque é um time que mudou a história, o rumo do futebol brasileiro. A história, mas o rumo do futebol brasileiro ali. É muito do que aconteceu dali pra cá. Inclusive, a profusão de técnicos portugueses se dá pelo sucesso daquele time, pelo sucesso do trabalho do Jorge. Então não dá pra, de forma alguma, tratar como superestimado, mas eu acho que se subestima um pouco o trabalho que foi feito com o Dorival no time de 22, assim. Até como performance. Eu acho que, cara, quando chega ao nível de falar, mas você sofreu pra ser campeão, cara, eu vejo meio que como um absurdo você tentar tratar finais de campeonato como jogos normais, protocolares. Não vão ser, entendeu? Assim, o Flamengo, contra o Corinthians de 4 tempos, foi melhor em 3, e ainda assim, passou por isso aqui de perder, porque é futebol e porque é um adversário do nível do Corinthians. Não dá pra você falar, ganhou nos pênaltis como se fosse um demérito, entendeu? Mas muita gente fala. E depois... mas quase perdeu a final. Ganhou a final. A final é pra ser ganha, né? Isso aí. Igual depois lá em Guayaquil, onde se fala, foi só 1-0 e tal, assim, cara, um jogo extremamente controlado, em que eu acho que o Atlético teve muito mérito por surpreender com a questão da marcação individual, que eu acho que tinha prazo de validade e o Pedro Henrique só antecipou isso, entendeu? Então, assim, acho que de certa forma se menospreza a história de 2022. Por que eu cheguei até lá? Porque a gente coloca agora nesse balaio, tipo assim, o Liverpool era melhor e o de 2019 era melhor. 19 também, cara, acho que vivia ali tinha uma aura ali, tinha uma coisa ali que é inegável, que era, assim, aquele time tinha capacidade e autoconfiança de realizar coisas impressionantes, assim. Foi o melhor futebol apresentado no Brasil em muito tempo. Foi no embalo talvez também, no século, assim. Provavelmente no século, assim. E foi no embalo, Saiu assim. da Libertadores, jogou aquele último jogo do Santos e foi... Tem isso também, que era... Mas como você falou, assim, termina o tempo normal sem Ribeiro e Arrascaeta e termina a partida com Lincoln e Berrio em campo. Com todo respeito ao Lincoln e ao Berrio, assim, mas hoje é algo inimaginável, né? Eu acho que pesa mais essa questão de ser um trabalho ainda em fase inicial, e aí fica tudo muito mais complicado. Também não vou dizer que se fosse com o Dorival teria mais chance ou não, só que eu acho que esse time já demonstrou a capacidade que ele tem, assim. Se a gente pegar, não à toa, é a segunda melhor campanha da história, mas perdendo para uma campanha de pouquíssimos jogos, assim. Se a gente pegar na história moderna da Libertadores, é a melhor campanha disparada, assim. Então, a 2022. Então, assim, a gente tem que valorizar isso, assim, porque parece que de 2019 pra cá, se tornou protocolar vencer, se tornou obrigação golear e se tornou uma exigência dar espetáculo sempre, quando nem aquele time dava. Sim. A gente vai lembrar de vitórias por 1-0 contra o CSA, de dificuldade que teve contra o Goiás, Fortaleza. E uma série de fatores, assim. Então, eu acho que trazer um pouco pra vida real, pro pé no chão, tirar um pouco desse mundo, dessa Nárnia, digamos assim mesmo, que é direito do torcedor viver, mas eu acho que muitas vezes ele tá mais perto da frustração porque nada tá bom, entendeu? Então, exatamente. Assim, claro, o objeto aqui é o Flamengo, porque é o clube que a gente viveu e cobriu e tal. Isso. Mas isso é uma coisa meio que padrão, assim, cara. E como que tudo é bem paradoxal, assim, cara. Porque, assim, ao mesmo tempo... E aí a visão da torcida do Flamengo, que cobra
que cobrou muito na época lá, pô, mas as finais a gente sofreu e tal, mas que depois, se alguém reclamar que sofreu, vai dizer como que tá reclamando se a gente foi campeão. E também de quem tá aqui, que via a cobrança lá atrás, assim, pô, isso é arrogância, pô, vocês foram campeões, tem que respeitar a Corinthians Atlético, mas depois, eu acho que, cara, a gente vive muito uma era da opinião por conveniência, né? Eu acho isso muito ruim, assim. Vai descambar... Contamina a análise. Vai descambar sempre pra isso, assim, a pessoa... passeia muito pelo que é interessante pra ela na narrativa do momento, e eu acho isso perigoso, e acaba que... Por isso que cada debate um pouco, de tentativa de debate um pouco mais profundo, descamba para um lado de polarização. A gente teve a questão do Abel essa semana, que eu até tô com o texto pronto para colocar no Instagram, de que, cara, assim, não tem mais reflexão e debate em cima da situação. É sempre um carimbo de certo, um carimbo de errado, um carimbo de herói, um carimbo de vilão, e aí vai uma manada aqui atacando a de cá e uma manada daqui atacando de cá, e não dá pra entender. E as pessoas não se permitem entender que as duas opiniões, na maioria das vezes, precisam ser convergentes para que se chegue a alguma coisa realmente produtiva, entendeu? Então, assim, é complicado isso, mas voltando para essa pergunta cara, porque eu acho que é sempre importante eu trazer aqui a questão da comunicação, né? Da forma como a gente vai se comunicar ou o porquê da gente ter certos posicionamentos, assim. Mas é totalmente possível. Cara, eu costumo falar para amigos, assim, que, assim, eu acho totalmente natural que o torcedor esteja preocupado com a semi e confiante pra final, por mais sem sentido que isso seja, assim, né? Porque... Mas no final não é sem sentido. O Mundial virou... Um é obrigação e o outro... O Mundial virou isso, né, cara? Você não querer passar vergonha, entendeu? E eu até falei isso no podcast, e o Fredão discordou, depois a gente conseguiu convergir na opinião. Que, assim, cara, o Mundial vai seguir sendo o mais importante, a obsessão, o ápice, até porque é praticamente a última possibilidade e tal. Só que eu acho importante também, e acho super que deve ser reconhecido a relevância ou o peso que a Libertadores passou a ter. Nós somos de uma geração onde a Libertadores era quase que um passaporte pro Mundial. É isso. A pessoa ganhava a Liberta, já não era só campeão da Libertadores, rumo a Tóquio, entendeu? Então isso dava uma super dimensão pro Mundial, que era um caminho muito curto pra frustração. Acho que hoje se entendeu e se valoriza muito mais a Libertadores. É a grande competição. Ainda tem muito a questão do Mundial, até pelo desafio, e naturalmente você vai dar muito mais importância e celebrar mais do que o europeu, mas eu acho que em termos de valorização a gente conseguiu entender que a Libertadores é a nossa Champions, que é como eles valorizam ali. Por isso até a origem do debate com o Fredão era muito assim, cara, eu sinceramente não sei nem se a prefeitura permitiria, mas eu não sei se um título mundial mobilizaria tanto quanto foi aquele o dia seguinte de Lima, assim, por tudo que ele representou, pela forma como foi conquistada e tudo, assim, entendeu? Eu não sei por causa dessa coisa do... Agora o seu povo... Sim, que é o mundo de novo. E, cara, e quando ia você... ser capitalizado se ganha, e né? Quando você... E se você ganha do Real Madrid, também tem proporções, tem um símbolo, tem um simbolismo muito grande, assim. Mas assim, eu acho que a catarse... Mas maior do que aquilo também, eu acho que não seria. Seria aquilo a forma como foi lá 2019 foi bom um pouco pra acostumar de novo o torcedor a vencer, mas ao mesmo tempo criou esse mundo paralelo, como se vencer fosse protocolar, e não é. Não é. A gente chegou ao ponto do Flamengo ser campeão brasileiro e reclamarem porque não foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Depois ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores e reclamarem porque não foi campeão brasileiro. Então, assim, entender um pouco esse processo. Não sou sommelier de torcida, mas a gente tem o papel aqui de repente, deixar essa pulguinha atrás da orelha do torcedor. Pô, será que eu não tô pesando a mão aqui, ou na cobrança, ou na reclamação, ou na insatisfação?